Pense em um mundo onde rejeitar uma mensagem poderia trazer consequências catastróficas. Agora pense no que acontece quando estas mensagens são enviadas pelo próprio Deus, através de seus profetas, sábios e mestres. Em Mateus 23, de 34 a 39, Jesus lança um aviso severo e lamento profundo sobre Jerusalém, ilustrando as terríveis consequências da rejeição contínua aos mensageiros de Deus. Ele anuncia que essa rejeição não só resultará em sofrimento e destruição para a geração, mas também acumulará culpa de sangue inocente derramado desde os dias de Abel. Por que isso é importante para nós hoje? Porque nos mostra um padrão de comportamento humano que continua a se repetir. A tendência de ignorar a verdade da palavra de Deus e as advertências que podem alterar seu destino. Nesta mensagem vamos refletir sobre os detalhes e a profundidade dessa passagem, entendendo não apenas o contexto histórico, mas também as implicações eternas dessas palavras de Jesus. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Por isso, eu estou lhes enviando profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão. Outros vocês açoitarão em suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso acontecerá nesta geração. Jesus começa por anunciar que enviará profetas, sábios e mestres ao povo judeu, mas antecipa que muitos desses enviados sofrerão perseguição severa, incluindo morte e crucificação. A reação violenta e a rejeição desses mensageiros não são novidades, são de fato um padrão repetido ao longo da história de Israel. Jesus afirma que tal rejeição acumulará sobre essa geração o sangue justo, ou seja, a culpa pelo sangue dos justos derramados, desde Abel até Zacarias. Este é um pronunciamento de julgamento que se espera cair sobre Jerusalém por não ter ouvido aqueles que foram enviados pelo Senhor. Em uma mudança de tom, Jesus expressa um lamento profundo por Jerusalém. Ele usa a metáfora de uma galinha que deseja reunir seus pintinhos sob as asas para ilustrar seu desejo de proteger e cuidar de Jerusalém, que continuamente rejeita seus cuidados. A frase, eis que a vossa casa vos é deixada deserta, deixa clara uma consequência direta dessa rejeição contínua, a destruição e a desolação de Jerusalém, algo que historicamente se cumpriu com a destruição do templo em 70 d.C. pelos romanos. Finalmente, Jesus termina com palavras que combinam julgamento e esperança. Ele diz que não voltará a ser visto até que as pessoas declarem: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta é uma referência ao futuro reconhecimento de Jesus como o Messias durante sua segunda vinda, quando Israel finalmente aceitará a quem eles rejeitaram anteriormente. É uma promessa de reconciliação futura, mas condicionada ao reconhecimento e aceitação de Jesus como o enviado de Deus. A rejeição aos mensageiros de Deus traz sérias consequências. Em 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16 está escrito: o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou-lhes advertências repetidamente por meio de seus mensageiros, porque tinham compaixão do seu povo e de sua habitação. Mas zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e riram de seus profetas, até que a ira do Senhor contra o seu povo se tornou tão grande que não houve remédio. Percebe? Rejeitar a Deus traz consequências severas. No caso de Israel, nesse contexto, no contexto da profecia, trouxe sobre eles o cativeiro. Mas antes do cativeiro, a invasão babilônica, e resultou na destruição de Jerusalém. Milhares de pessoas mortas, desabrigadas, desamparadas, o templo saqueado, uma vergonha nacional. Há muitas pessoas que estão colhendo o que Jerusalém colheu: destruição, lamento, morte, quebra financeira, porque não querem arrepender-se diante do Senhor. Uma outra coisa que é importante dizer é que cada geração é responsável por como responde aos profetas de Deus. Houve uma geração que não quis o conhecimento de Deus. Já houveram gerações que quiseram o conhecimento de Deus. Por exemplo, a geração que viu Canaã, grande parte dela não tomou posse da terra. Seus filhos tomaram.
O que eu quero dizer é que você é responsável pelo que acontece com a sua vida, com os seus filhos, de certa forma, com a sua família, com a sua casa. Cada geração é responsável por como responde à palavra de Deus. É importante dizer que ao longo da história nós podemos testemunhar as consequências severas de quem desobedece ao Senhor Deus. Em Neemias capítulo 9, versículo 26, por exemplo, está escrito: eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti e lançaram tua lei para trás de suas costas. Neemias está fazendo essa oração num contexto de reconstrução, num contexto em que ele via as misérias do seu povo, num contexto em que ele via o seu povo aflito, muitos deles passando necessidades, porque lançaram para trás de si a lei do Senhor, a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, abra mão do que quer que seja, mas não abra mão de guardar os mandamentos do Senhor, guardar e viver sua palavra, porque dura coisa é enfrentar a ira do Senhor Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Ignorar os mensageiros, a palavra do Senhor Deus, leva à destruição espiritual e física. Há pessoas de coração endurecido que estão enfrentando aflições severas em suas vidas. E em Jeremias capítulo 25, versículo 24, está escrito: e o Senhor enviou todos os seus servos, os profetas, a vocês, de novo e de novo. Mas vocês não escutaram, não inclinaram os ouvidos para ouvir. Há pessoas que são assim. Deus fala com elas 1, 2, 3, 4, dezenas, centenas de vezes. Mas elas acham que o fato de Deus não fazer nada imediatamente significa que Ele está tolerando o seu pecado. Deus não tolera pecado. Deus é santo. Mas as pessoas confundem a misericórdia de Deus com injustiça. Deus não é injusto. Deus é santo e justo. Em sua misericórdia, Ele nos dá tempo. E em sua justiça, Ele julga o pecado. É importante que nós tenhamos relacionamento com Jesus para que Jesus seja o nosso intercessor, para que a sua graça molde o nosso caráter. Porque sem arrependimento as coisas ficarão muito difíceis para nós. Deus mostra paciência, mas há um limite para a sua tolerância. Falando sobre isso, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, ele diz: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. O Senhor não vai insistir para sempre. O Senhor não vai dar oportunidades para sempre. Em uma hora, as oportunidades vão acabar. É muito importante que hoje, eu e você, tenhamos a atitude de arrependimento. Porque a rejeição repetida a Deus resulta em desolação física e espiritual. Sim, é possível que pessoas vivam a vida inteira como pecadores depravados e tenham vida boa, aparentemente boa. Sim. Mas não é possível que eles fiquem impunes na eternidade, porque espiritualmente eles estão desolados. Mas normalmente, uma rejeição repetida ao Senhor Deus resulta ainda nessa vida em tribulação e angústia, em tribulação física e espiritual. Em Isaías capítulo 5, versículo 6, o Senhor Deus diz: eu tornarei Jerusalém uma ruína. E por causa de quê? Por causa dos seus pecados. O pecado, meu irmão, minha irmã, arruína o ser humano. Nós não fomos criados inicialmente para viver longe de Deus. Distância de Deus, vida em pecado, nos conduzirá à ruína. É muito importante que nós tenhamos isso em mente para cultivarmos um relacionamento íntimo e real com Ele. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. O amor do Senhor Deus é constante mesmo diante da indiferença do ser humano. E em Oséias capítulo 11, versículo 8, nós vemos uma bela descrição disso. Ali está escrito: como poderia eu desistir de você, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Embora o povo em pecados sucessivos, o Senhor Deus estava sempre chamando o povo ao arrependimento.
A rejeição a Deus não para o seu amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É um fato, o amor do Senhor Deus é inigualável. Mas a restauração só vem quando nós reconhecemos sua autoridade e nos arrependemos diante dele. E o chamado de Joel capítulo 2, versículo 13 é fundamental. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus. Esse é o chamado dele. Foi no passado, é no presente e continuará até que o Senhor venha. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor hoje com corações humildes e espíritos abertos. Lembrando as palavras do Senhor Jesus em Mateus 23. Dê a nós sabedoria e coragem para não sermos como aqueles que rejeitam os teus mensageiros e como consequência enfrentam graves adversidades em suas vidas. Ajude-nos a acolher com gratidão a sua palavra, os seus servos, homens e mulheres de Deus que nos anunciam ela. Pai, nos ensine a valorizar sua verdade e a responder com obediência. E não fechemos nossos corações, nem viremos nossas costas para as suas instruções. Em vez disso, que possamos ser como a Jerusalém que o Senhor Jesus ansiava reunir sob suas asas, seguros, protegidos e profundamente amados. Que nossas vidas reflitam o arrependimento genuíno, a transformação que o Senhor deseja e que através de nossas ações e palavras outros possam também vir a conhecer ao Senhor e dizer: bendito que vem em nome do Senhor. É a nossa oração sincera em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual o perigo de viver como um fariseu moderno, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: eu me rendo a ti, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.